Em um único dia, o mercado de software viu, assim, quase 300 bilhões de dólares em valor de mercado simplesmente evaporar. 300 bilhões. É um número que a gente mal consegue conceber, né? Exato, e não parou por aí. Nas semanas seguintes, as perdas em todo o setor de tecnologia chegaram a 1,5 trilhão de dólares. É absurdo. E o mais maluco é a causa. Não foi um balanço ruim. Não, nem uma crise econômica global. Foi o anúncio de uma nova funcionalidade de um agente de inteligência artificial. O mercado, que é sempre rápido para criar um apelido dramático, batizou o evento de SaaSpocalypse. O apocalipse do software como serviço. Soa bem dramático mesmo. E essa onda de choque foi tão forte que levou o John Zito da Apollo Global Management, um dos gigantes do private equity, a fazer a pergunta que, deixou todo mundo em Wall Street sem dormir. Que foi, o verdadeiro risco é, será que o software morreu? Essa é exatamente a pergunta que a gente vai tentar responder. A nossa missão hoje é entender esse colapso. Certo. A gente tem aqui uma pilha de análises do mercado financeiro, relatórios de inteligência de empresas como Accenture, Bank of America, e vamos conectar tudo para traçar uma linha do tempo. Faz sentido. Passado, presente e futuro. Isso, vamos do passado dourado do SaaS, o software como serviço, passamos pelo presente de choque com esses agentes de IA e tentamos enxergar o futuro projetado lá para 2026. E ainda tem a conexão com o mercado de cripto, que muita gente não entendeu. Exatamente, vamos ver como essa onda de choque respingou até nas criptomoedas. Ok, vamos desempacotar isso. Tudo bem, vamos começar pelo estopim então. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O catalisador? Isso, o catalisador de toda essa crise foi um anúncio, aparentemente inofensivo, de uma startup de IA chamada Anthropic. Que não é qualquer startup, né? Para quem não está ligando o nome, Anthropic foi fundada por ex-membros da OpenAI. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Com certeza. E eles anunciaram novas funcionalidades para o agente de IA deles, o Claude Cowork. E o que essa ferramenta faz é o centro de toda a questão. O anúncio dizia que o Claude agora conseguiria executar fluxos de trabalho completos, do início ao fim. Em áreas super complexas, jurídica, marketing, análise de dados, finanças. E é aqui que o jogo muda completamente de figura. Pera, só para deixar bem claro para o pessoal. Quando a gente fala de um agente de IA executando tarefas, não estamos falando de um chatbot que responde a perguntas tipo ChatGPT. É algo bem mais profundo, certo? Tu executa o trabalho. É como se fosse um funcionário digital. Gostei da analogia. É a melhor distinção. Um chatbot te dá a receita de um bolo. Um agente de IA compra os ingredientes online, pré-aquece o seu forno inteligente e agenda a entrega do bolo pronto. Ele interage com outros sistemas, toma decisões. Exatamente. E as tarefas que a Anthropic demonstrou, análise de contratos, criação de campanhas, modelagem financeira, são o pão com manteiga de dezenas de empresas de software caríssimas. Empresas que vendem assinaturas para isso. Isso, então a ameaça deixou de ser uma ideia futurista, um dia a IA vai fazer isso, e se tornou algo imediato. Um único agente pode fazer o trabalho de 5, 10 softwares diferentes. E o mercado financeiro entendeu isso na hora. Entendeu e entrou em pânico total. Porque aquele modelo de negócio que por uma década foi visto como uma fortaleza, a receita recorrente, O famoso SaaS. de repente pareceu feito de vidro. A ideia de que um cliente paga todo mês por uma licença ou um assento foi diretamente ameaçada. Claro. Se um agente de IA pode fazer o trabalho, por que eu preciso de 10 assentos do software X ou Y? Exatamente essa pergunta. E o castelo de cartas começou a balançar. E a reação nos números foi, uma coisa brutal. O ITF, que acompanha o setor, o IGV, despencou. Teve a pior semana desde a crise financeira de 2008, uma queda de 11%. 11% em uma semana para um setor inteiro. É um mar de sangue. E foi só o começo. O índice de software da S&P 500 caiu 13% no mesmo período. Em dinheiro, isso significa uma perda de mais de 800 bilhões de dólares. 800 bilhões. É um valor que supera o PIB de muitos países, evaporando em poucos dias. E a gente viu gigantes que pareciam intocáveis sentindo o golpe. Salesforce,
que já não vinha bem. E já acumula uma queda de 28% no ano, foi duramente atingida. Mas não foi só ela. ServiceNow, Oracle, Intuit, todas viram as ações despencarem. Foi um choque de realidade para um setor que era o porto seguro da tecnologia. O que é fascinante aqui é justamente esse contraste com o passado recente. Totalmente. Por anos, como as fontes da Bloomberg não se cansam de repetir, o software foi a aposta mais segura para investidores, principalmente para os fundos de private equity. Era um modelo perfeito no papel. As receitas eram chamadas de pegajosas. Pegajosas porque era difícil para o cliente cancelar, né? Uma vez que toda a sua empresa roda em cima de um software, você se torna meio que refém dele. Exato. A troca custa caro, dá trabalho, exige treinamento. Então os clientes ficavam. Isso garantia aos investidores fluxos de caixa super previsíveis e um crescimento estável. Era o setor resiliente por excelência, à prova de recessões. Ou pelo menos era o que se pensava. Essa visão foi completamente demolida. Eu li uma citação do Isaac Kim, da Lightspeed, que resume o sentimento de pânico. Ele disse: "O private equity em tecnologia, na forma atual, está morto." É uma afirmação muito forte. Altíssima. E não foi a única. O John Gray, que é presidente da Blackstone, fez uma analogia que eu achei perfeita. A das páginas amarelas, certo. Essa mesma. Ele disse que a disrupção da IA para o software é comparável ao que a internet fez com as páginas amarelas nos anos 90. Cara, essa analogia é perfeita. Eu lembro de ter uma em casa, era um tijolo amarelo, literalmente. De um ano para o outro... Virou um calço de porta, virou um calço de porta. A velocidade com que algo essencial se tornou irrelevante foi brutal. E é esse o medo que paira sobre o SaaS agora. Não é sobre perder um pouco de mercado. É sobre o risco de se tornar obsoleto. Exatamente. O risco de virar um calço de porta. E as análises mais frias, como a do Bank of America, reforçam que não é só pânico irracional. Eles falam de uma reprecificação estrutural do setor. Sim, e essa é uma distinção importante. Eles descrevem a corrida pela IA como um jogo de winner takes all. O vencedor leva tudo. Isso. E nesse cenário, o mercado não está mais distribuindo otimismo. Ele está ativamente procurando e punindo as empresas de software que são vistas como o elo mais fraco. Aquelas que não têm uma estratégia de IA clara ou que podem ser facilmente substituídas. Exatamente. E vários analistas traçaram paralelos com o estouro da bolha das .com em 2000. O que reforça essa ideia de que não é só um ciclo de baixa, mas uma mudança fundamental no jogo. O jogo mudou de verdade. E no meio disso tudo, surge uma aparente contradição, um paradoxo. Enquanto o software de aplicação, o SaaS, está sofrendo esse baque, as gigantes da tecnologia, Microsoft, Amazon, Alphabet, estão fazendo o contrário. Estão investindo valores recordes em infraestrutura de IA. Pois é. Mas espera aí, se o mercado está punindo software, por que a Amazon anuncia um gasto de 200 bilhões de dólares em infraestrutura? Parece não fazer sentido. Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente. E ela cria uma tensão enorme para os investidores. A gente está falando de um volume sem precedentes de gastos de capital, o famoso CAPEX. Em data centers, em chips? Em tudo. A previsão de gastos de 200 bilhões da Amazon até 2026, que é um aumento de 60% em relação a 2025, deixou Wall Street cabelo em pé. Mas por quê? Investir numa tecnologia revolucionária não deveria ser visto como algo bom. Deveria. E foi por um tempo. Mas agora o mercado está dizendo, ok, já entendemos que vocês estão investindo, mas e o retorno? Cadê o dinheiro? Exato. As análises mostram que os investidores não estão mais passando um cheque em branco. A fase de recompensar só pelo investimento em IA acabou. Agora eles exigem prova de crescimento de receita claro, durável e principalmente lucrativo. Ou seja, a paciência do mercado acabou. Acabou. E ninguém sabe ao certo quando esses bilhões investidos em infraestrutura vão se traduzir em lucros na mesma escala. Isso está criando uma bifurcação no setor. Uma divisão clara. De um lado, você tem os vencedores na camada de infraestrutura, tipo a NVIDIA, a Amazon com a AWS.
Do outro, uma nuvem de incertezas sobre os perdedores na camada de software. A maré que antes levantava todos os barcos agora está seletiva. Perigosamente seletiva. E essa bifurcação criou uma aversão a risco gigantesca. Os investidores começaram a fugir de tudo que parecia tecnologia especulativa. E essa fuga de risco é o gancho perfeito para o que aconteceu com o Bitcoin. Ele sentiu o golpe em cheio, certo? Em cheio. No meio de toda essa turbulência, o mercado cripto viveu o que foi chamado de fevereiro sangrento. A queda foi bem expressiva, né? Muito. Uma retração de mais de 20% em poucos dias. Isso apagou praticamente todos os ganhos que o Bitcoin tinha tido após a reeleição de Trump, e o preço caiu para baixo dos $70 mil. O que aconteceu ali foi um teste de estresse para aquela tese de que o Bitcoin seria um ouro digital, um refúgio. Um teste brutal. E ele falhou completamente nesse teste. Se comportou como uma ação de tecnologia de alto risco. Exatamente. A correlação com o índice Nasdaq foi fortíssima. E o que chocou até os analistas mais céticos foi a velocidade com que isso aconteceu. Os dados que saíram dos ETFs de Bitcoin mostraram que não foi uma venda gradual. Foi uma corrida para a saída. Uma corrida para a saída. Na prática, quando os grandes fundos institucionais decidem reduzir o risco e vendem tech, eles apertam o mesmo botão para vender Bitcoin. Então, para eles, está tudo na mesma cesta de risco. Exato. A queda do Bitcoin não foi um evento isolado do universo cripto, mas um reflexo direto do sentimento de aversão ao risco que tomou conta dos mercados. A ligação entre esses dois mundos nunca esteve tão explícita. Então, o que tudo isso significa para o futuro? Se o passado dourado do SaaS acabou e o presente é de caos, para onde a gente está indo? Olha, as projeções, especialmente as de um relatório bem detalhado da Accenture para 2026, apontam para uma única direção: uma grande divergência no mercado, uma separação cada vez mais nítida entre vencedores e perdedores. O que seria essa divergência na prática? O relatório cria uma categoria de empresas que eles chamam de reinventors. As reinventoras. Isso. São aquelas que estão adotando IA de forma agressiva para reinventar seus modelos de negócio. E a previsão é que a diferença no crescimento da receita entre esses reinventors e as demais empresas vai aumentar para 37 pontos percentuais até 2026. 37 pontos. É um abismo. Só para ter uma ideia, qual era essa diferença antes? Para colocar em perspectiva, essa mesma diferença era de 15 pontos em 2022. Nossa. Ou seja, o abismo está se alargando e muito rapidamente. A IA não é mais um diferencial, está virando questão de sobrevivência. E o que acontece com quem ficar para trás? Com as empresas que não se reinventarem? Elas vão enfrentar uma tempestade perfeita. Pressão crescente nos custos, porque os concorrentes estarão mais eficientes, e uma compressão brutal de margens de lucro. A coisa fica feia, muito feia. E o relatório é claro. A IA agêntica, a mesma tecnologia da Anthropic, vai ampliar ainda mais essa lacuna. Quem já está se preparando hoje vai capturar o valor muito mais rápido. Mas mesmo com todo esse pânico, as fontes também mostram que já tem gente farejando oportunidades. Alguns investidores procurando pechinchas. Sim, já vimos algumas compras modestas de ações da ServiceNow e até da Microsoft, por gestores que apostam que a reação do mercado foi exagerada. A tese deles é que as empresas sólidas vão conseguir integrar a IA e sair mais fortes. É uma aposta corajosa. Coragem ou loucura? Essa é a grande questão. A incerteza continua altíssima. Mas o consenso, se é que existe um, é que o halo de invulnerabilidade do software acabou. Foi pulverizado. A ameaça é real. A ameaça é real e as avaliações das empresas agora precisam obrigatoriamente levar isso em conta. A pergunta para qualquer investidor não é mais se a IA vai impactar, mas quais empresas vão sobreviver e quais vão se tornar as novas páginas amarelas da nossa era. Um simples anúncio da Anthropic foi o gatilho para o SaaSpocalypse, abalando o modelo de negócios de uma década. Isso. Vimos o efeito dominó atingindo as Big Techs, questionadas por seus gastos, e como essa aversão ao risco respingou feio no Bitcoin.
Expondo a correlação. Exato. E olhando para frente, o futuro aponta para essa separação clara entre quem lidera a adoção de IA e quem fica para trás. E para deixar uma provocação final, a gente discutiu a IA substituindo o software, empresa X sendo substituída pelo agente Y. Certo. Mas talvez a verdadeira disrupção a longo prazo não seja a substituição, mas a redefinição. Como assim? À medida que os agentes de IA se tornam onipresentes, integrados em tudo, do nosso celular ao carro, será que a gente ainda vai pensar em abrir um aplicativo para fazer algo? Boa pergunta. Ou o software, como conhecemos, vai se tornar só uma camada de inteligência invisível que simplesmente funciona em tudo que a gente usa sem que a gente precise sequer pensar nele?